Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai entender como é que funciona a configuração do livro de notas do Moodle para poder fazer com que a plataforma calcule e exiba tanto para você quanto para os alunos o resultado final da pontuação de várias atividades que você pode ter passado ao longo das unidades, tá bom? Não é uma tarefa das mais simples, é um dos tópicos que mostra toda a potência do Moodle, com muitas possibilidades de configuração, que obviamente vai requerer um pouco mais de atenção. Vamos começar? Para fazer a configuração correta da nota dentro do Moodle, a gente vai fazer não uma, mas 3 operações básicas. A primeira delas é informar a plataforma em que unidade aquela atividade vai contar ponto. Se é uma atividade que pertence à primeira unidade, se é uma atividade que pertence à segunda unidade, se é uma prova final, se é uma prova de segunda chamada, né? Então, o primeiro passo vai ser a gente criar o que a gente chama de categoria de nota. Categoria, por exemplo, notas da primeira unidade. Aí você pode ter 2 questionários, uma leitura de texto, um vídeo, uma tarefa subjetiva. Você faz várias atividades, todas elas então vão estar dentro da categoria, dentro do conjunto primeira unidade. Depois a gente vai criar a categoria segunda unidade, e aí, se você achar que é importante e necessário, você pode criar a categoria segunda chamada, a categoria nota final, e as atividades que você disser que vão contar pontos para essas atividades, elas vão se encaixar dentro de cada um desses grupos, tá joia? Então, primeiro passo, definir as categorias. Segundo passo, definir que atividades estarão em cada categoria. Isso vale tanto para as atividades que você vai criar para o futuro, quando, depois que você já tiver criado as categorias, aquelas atividades que você já tem aplicado. Então vamos supor que agora na primeira unidade você aplicou 5 tarefas, 5 atividades diferentes. E depois baixou aquilo numa planilha do Excel, fez a conta uma por uma na mão. Não tem problema, se você quiser, você pode, mesmo de forma retroativa, fazer esse cálculo. Então, o segundo passo é dizer para a plataforma, dizer para o Moodle, que atividades vão se encaixar em que categoria. Primeira unidade, segunda unidade, prova final, assim por diante. O próximo passo, esse é o que exige mais atenção, a gente vai criar a fórmula que a gente vai utilizar para poder aplicar a cada uma dessas categorias o cálculo e obter o resultado final. Por exemplo, vamos supor que você fez 2 atividades, cada uma delas valendo 2 pontos, e uma avaliação valendo 6 pontos. Então você vai dizer, olha, essas 2 primeiras atividades valem 20%, essa vale 20%, essa vale 60%. A gente vai somar e vai ter o resultado final. Ou você pode, por exemplo, ter dito que os alunos vão fazer diferente. Não. Eu vou fazer a média de 3. Todas elas vão valer 10 pontos. Eu vou somar e vou dividir por 3. Então, cada um de nós tem uma estratégia diferente e vai utilizar nessa parte final a fórmula que acha mais conveniente para chegar ao resultado da unidade. Então, são essas 3 fases. Definir as categorias, definir que atividades vão estar dentro de cada uma das categorias e definir qual é o peso de cada uma dessas atividades e a fórmula que vai ser aplicada para chegar ao resultado final. Vamos fazer com calma, passo a passo, cada uma dessas fases. Vou mostrar a vocês como se faz. Para mostrar a vocês o processo desde o começo, eu selecionei aqui uma disciplina, uma atividade que eu não tinha criado a categoria ainda. Né? Aquela disciplina lá de formação continuada de docentes em ferramentas digitais para ensino superior, no qual estamos todos inscritos, estamos todos matriculados. Né? Eu, por exemplo, abri aqui um questionário, né, que está lá no tópico 3.1, e como não havia criado ainda a categoria, se eu entrar diretamente no questionário, eu venho aqui nesse item nota, vai aparecer categoria de notas diz não categorizado, e quando eu clico, continua não categorizado, porque eu ainda não criei as categorias, tá? Então, a primeira parte é a da gente criar as categorias. Deixa eu voltar aqui para o começo da disciplina.
A gente vai ver aqui, do lado de ativar ou desativar a edição, nessa rodinha dentada das configurações, a gente vai configurar o livro de notas. Essa é a página, né, que a gente vai mexer muito durante esse vídeo. E aqui nessa configuração de livro de notas, lá no final, né, que tem todas as atividades que estão lá na página. Né? Vocês veem que não tem nenhuma categoria ainda criada, porque elas não aparecem aqui, não tem aqui atividades de primeira unidade, assim por diante. Então a gente vai até o final lá da página e vem aqui e coloca adicionar categoria. Pronto. A gente clica e clica o nome da categoria. Nesse caso, vou colocar aqui atividades da primeira unidade. Atividades com nota. Né? Porque tem outras atividades, como as aulas, por exemplo, que nesse caso não vou atribuir pontuação. E a primeira parte aqui dessa configuração, você vai escolher qual é a forma de você fazer o cálculo. Normalmente é através da soma das notas. Okay? Ele vai pegar atividade 1, 2 e 3. Então vamos supor que você fez 3 atividades, cada uma valendo 10. Ele vai somar 10 mais 10 mais 10, vai dar a nota 30. Então a gente vai ver que realmente vai precisar fazer essa configuração mais à frente. Mas não se preocupe, de momento, deixa aqui da soma das notas naturais e depois a gente vai fazer uma configuração mais detalhada um pouco mais à frente. E a gente vai, nesse momento, simplesmente salvar as mudanças. Clica aqui em salvar as mudanças. Ele já vai fazer um recálculo, vamos assim dizer, e vai continuar. Não vai aparecer nenhuma nota porque eu ainda não disse quais dessas atividades são atividades que vão entrar nessa categoria da primeira unidade. Mas veja que aqui já aparece no final do meu livro de notas essa primeira situação, atividades com nota da primeira unidade. Portanto, eu já criei o conjunto. Vamos agora popular esse conjunto. Vamos dizer que atividades vão entrar nessas categorias. Aí eu volto para cá, naquele questionário, né, que a gente estava editando. Eu vou recarregar, então eu vou sair daqui, vou voltar para o tópico 3.1, porque se eu continuar aqui, ele obviamente não vai ter recarregado ainda. Eu vou voltar lá, criando o questionário. Cadê aqui o demário? Questionário modelo. Vou entrar lá no questionário, vou entrar na configuração do questionário. Deixa eu diminuir aqui para poder aparecer. Editar configurações. Deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto. Quando eu venho aqui na categoria de nota, e clico, ainda está não categorizado, mas agora já aparece para mim, como atividade com nota da primeira unidade. Então pronto, esse é o meu questionário, vai fazer parte das disciplinas, das atividades, que nesta disciplina vão dar pontuação na primeira unidade. Okay? E aí você vai, por exemplo, dizer quantas tentativas você permite que essa atividade seja feita. Não é como eu já disse em outros momentos, eu pessoalmente acho adequado colocar, se for uma atividade que o aluno está aprendendo ainda, colocar 3 vezes. Não deixe ilimitado não, porque também o pessoal vai só no chute. Com 3 eu acho mais interessante. E aí você pode escolher se você vai aplicar a média dessas 3 tentativas, se ele fizer as 3, se vai valer a primeira tentativa, a última, ou a que me parece ser a mais adequada, que é sempre aquele critério. Na dúvida é melhor a gente não ser tão exigente nesse momento do aluno. Obviamente é você que vai fazer essa escolha. Mas aqui é o que eu vou colocar, que vai ser das 3 tentativas, aquela na qual o aluno tem a nota mais alta. E aqui vou salvar e vou voltar ao curso. Okay? Então, quando eu faço esse movimento aqui, e eu vou lá na configuração do livro de notas, uma mudança já vai ocorrer. Eu volto lá no comecinho, venho aqui na régua dentada, vejo configuração do livro de notas, e lá no final, onde vai aparecer aqui atividades com nota primeira unidade, ele já mostrou o questionário modelo já faz parte dessa categoria de notas. Ok? Então, nesse momento, eu estou definindo que atividades vão compor essa pontuação final da primeira unidade. Vou parar aqui para a gente continuar já mostrando em outra disciplina, né, como é que a gente vai calcular o peso de cada uma dessas atividades para poder aplicar o cálculo final.
Vou mostrar a vocês como é que eu fiz a configuração do cálculo dessa disciplina. Eu fiz separado aqui na planilha do Excel para explicar melhor a vocês, porque esse cálculo que estou usando aqui não é um cálculo simples. É um cálculo, no geral, obviamente, de forma geral, complexo. Veja, eu não estou falando para só trabalhar com cálculo, não é com de verdade. Estou falando aqui do ponto de vista de você preparar uma fórmula para aplicar na sua disciplina em relação à avaliação, certo? Nessa disciplina aqui, o que foi que eu fiz? Ela é dividida em módulos, né? Módulos A e B na primeira unidade e módulos C e D na segunda unidade. Então, eu tenho aqui, em cada um desses módulos, 3 aulas. Então, tem o módulo A com as aulas A1, A2 e A3, depois o módulo B com as aulas B1, B2 e C3, e para cada uma dessas aulas, logo depois há um questionário. Tá? Então, como foi que eu planejei? Como são 6 questionários antes da avaliação, ficou da seguinte forma: o aluno pode ir acumulando pontos, cada questionário vale 1 ponto, e quando chegar na data da prova, ele já tem aquela pontuação que ele obteve garantida. O que é que significa na prática? Vamos supor que o aluno tenha feito 6 questionários e tenha tirado a nota máxima. Então, ele chega no dia da prova com 6 pontos já garantidos. A prova dele só vale 4. Né? Imagine que ele teve um dia, no dia da avaliação, né, uma avaliação tradicional, teve algum problema, está desconcentrado, está cansado, aí ele só conseguiu acertar 50% das questões. Numa prova tradicional, ele ia ficar com 5. Né? Mas nesse sistema não. Nesse ele já chega com 6 pontos garantidos. No dia da prova, essa pontuação dele, que vai ser analisada, é só o que faltou para os 10, 4 pontos. Então, se ele acertou 50% de 4, 2. Só que ele já tem 6 pontos garantidos. Portanto, ele vai ficar no final dessa unidade com a nota 8. 6 dos pontos já garantidos, mais 2 pontos da prova, que ele obteve no dia da prova. Né? Me parece que nessa disciplina que eu estou trabalhando, essa é uma forma muito parecida que eu estou usando em todas as minhas 3 disciplinas que estão na modalidade 100% online, tem sido bastante adequado, porque eu favoreço aqui a, aqueles alunos que são constantes. É muito mais uma maratona, né, uma participação constante, fiel, até o final da unidade. O ideal é que ele faça uma dessas atividades, um desses questionários por semana, logo após a leitura e o acompanhamento, assistir todo o material preparado para o conteúdo da aula, porque é aquele aluno que junta todas as matérias e só na semana de prova começa a estudar, às vezes faltando 48 horas, 24 horas. Tem gente que faltando 2, 3 horas para a prova é que abre o livro pela primeira vez. Não me parece que seja a abordagem mais adequada. Okay? Então, eu opto por fazer desta forma. Também existe a possibilidade, essa forma é bem flexível, e deixa a possibilidade de que o aluno, que, por exemplo, não tenha feito nenhuma atividade, também consiga fazer a sua prova, só que valendo 10. Ou seja, ele não quis fazer nenhuma atividade, nenhum dos questionários. Beleza. No dia da prova vale 10. Ele tira 5, 50%, vai ficar com 5. Então, de alguma forma, esse sistema estimula que os alunos participem de forma mais constante, e eu acho que sedimenta melhor o conhecimento do que fazer esse sprint, essa corrida de 100 metros no final da unidade. Tá? Aí o que foi que eu fiz aqui? São 6 atividades, né, de pontuação, são 6 questionários, cada um valendo até 1 ponto. Depois disso, tem a prova, né, em si, a data da prova que é feita, marcada pela coordenação de curso, e aí eu vou aplicar uma fórmula. Veja como é que funciona aqui. Vamos supor que um determinado aluno participou das atividades 1, 2, 3, 4, não fez a 5, mas fez a 6. Pronto. Automaticamente, esse aluno aqui já tem 3,9 garantido para a prova. O que é que significa? A prova dele só vale 6,1. Certo? Imagina a gente fazer essas contas na mão. Por isso é muito complexo, é muito trabalhoso. Por isso que eu utilizo essa planilha do Excel, que depois a gente vai transpor essa fórmula do Excel lá para o Moodle. Então a prova dele só vale 6,1. Joia. Vamos supor que na prova, das 10 questões, ele acerta 7. Ele tem 70% de acerto na prova.
Portanto, 70% de 6,1, aqui está a formulazinha, ele tirou 4,27. Com os 3,9 que ele já tinha, ele vai ficar nessa unidade com 8,17, 8,2, né? Se fosse a prova só, ele ia ficar com 7. Veja que é um sistema que ajuda, mas também não é um sistema absolutamente paternalista, que o aluno tira qualquer pontuação e ganha bons pontos, mas que faz com que o aluno que se dedique, participe das atividades, chegue na prova com a pontuação melhor. Pronto, eu coloquei aqui como exemplo esse aluno, né, que chegou, participou de todas as atividades, e esse aluno 2, né, aqui nessa simulação, tirou, conseguiu fazer a pontuação máxima 6, portanto, a sua prova só vale 4. Ele já chegou com 6 pontos garantidos, já chega tranquilo, falta um pontinho só para alcançar a média, não é? Aí vamos supor que no dia da prova ele se atrapalhou numa questão, em vez de tirar os 100%, tirou 90%, né? Tirou 9, 90%. Em vez de ficar com a nota 9, ele vai ficar com 9,6, porque tem aquela pontuação lá acumulada, né? E também outra situação aqui, imagine que o aluno tirou 6 na prova. Mas como ele participou de algumas atividades, de algumas apenas, e dessas que ele participou, ele conseguiu somar 2,8. Em vez de ele ficar com 6, ele vai conseguir ficar com 7,2. Veja como esse sistema é útil. Deixei aqui aberto para mostrar a vocês. Imagine um aluno que fez todas as atividades, conseguiu tirar a nota máxima nas atividades prévias à aula, mas no dia da prova teve algum problema, tirou 4 apenas. Pronto. Em vez dele ficar com 4, que seria a nota do sistema tradicional, como ele já conseguiu garantir 6 pontos antes da prova, ele já vai obter 7,6 nessa unidade. Vê como pode ajudar, né, o aluno que se dedica muito mais pela constância, pela dedicação. Tem excelentes alunos que no dia da prova ficam nervosos, né? Às vezes tem algum problema familiar, algum problema pessoal e acaba tendo desempenho mais fraco. Por isso que eu uso essa fórmula. Agora, insisto, essa fórmula não é uma fórmula simples. Por quê? Eu vou precisar, primeiro, somar a quantidade de pontos que o aluno obteve, né? Porque a partir daí eu vou saber quanto é que a prova dele vai valer. Depois aplicar o percentual em cima da pontuação máxima que vale a prova dele. Depois eu vou somar os pontos que ele teve na prova com os pontos que ele já obteve na atividade, para chegar ao resultado final. A fórmula, então, e aí o pessoal que já é de matemática, que é o pessoal que já trabalha com Excel, a fórmula final é essa fórmula aqui, tá joia? Não é uma fórmula, insisto, óbvia, né? Não é uma fórmula simples para quem não está acostumado. O pessoal de exatas deve estar rindo, né? Como é que a Demário acha essa fórmula uma fórmula completa? Lembre que eu sou de humanos, viu, pessoal? Por favor, deem esse desconto. E a fórmula, mais ou menos, diz o seguinte: olha, você vai somar as notas das atividades e disso aqui você vai diminuir de 10. O que sobrar, você vai multiplicar pelo resultado da avaliação, multiplicado pelo 0,1, que seria o percentual, né, de 0 a 100, e depois você vai somar com os pontos obtidos naquelas atividades. Pronto. Então, essa fórmula aqui, insisto, não é uma fórmula simples, ela vai servir de base para o que a gente vai montar lá no Moodle. Vocês vão ver, eu vou estar usando as duas telas em paralelo. Essa tela do Excel, que eu usei aqui para explicar a vocês. Lógico que eu não faço isso aqui no dia a dia, né? Eu só construo aqui a fórmula mesmo, essa que vocês aqui estão vendo, e depois eu transfiro ela, ou seja, eu vejo aqui o desenho, vejo o formato e uso o Moodle para repetir ela lá. Vamos ver como é que você faz isso lá no Moodle agora. Bom, acabei de entrar aqui na disciplina na qual eu vou aplicar aquela fórmula, né? A gente vem aqui no comecinho dela, nessa rodinha aqui da entrada das configurações, e seleciona a configuração do livro de notas. É nesse espaço que a gente vai organizar e aplicar aquela fórmula que eu mostrei a vocês. Tá? É bem possível que quando vocês abram esteja diferente da minha tela, porque como eu importei essa disciplina da aplicação de semestres anteriores, ela já está mais ou menos configurada. Tá? Mas não se preocupe que eu vou mostrar a vocês como se faz cada uma das configurações
E quando vocês estiverem fazendo nas disciplinas de vocês, isso também vocês vão poder contar com o apoio da equipe multidisciplinar que vai estar acompanhando vocês nesse processo. Já? Então vejam que aqui já aparece no meu livro de notas, né? Primeiro essa categoria, a categoria chamada atividade de nota, a nota da primeira unidade. E lembra vocês, se vocês quiserem criar categorias, vocês descem até o fim e adiciona a categoria, aí você coloca atividades, como, vamos supor que você queira fazer uma divisão de pontuação por mês. A categoria de notas mês 1, categoria de notas mês 2, mês 3, ou por semestre, se você quiser. Categoria de notas agosto, setembro, outubro, novembro, assim, cada um escolhe, né, a forma que você quiser. Eu, obviamente, para simplificar, utilizei o sistema que a gente tem aqui na SES, né? Como são 2 unidades, todas as atividades que estão na primeira unidade, a categoria é essa daqui, de atividade com notas da primeira unidade, e um pouco mais à frente tem as atividades com nota da segunda unidade, que não vou agora fazer, vou deixar só aqui para a gente calcular. Tá? Primeira coisa, sempre preste atenção qual é a pontuação que você atribui a cada uma dessas atividades, né? Como eu disse a vocês, os questionários, cada um vale no máximo até um ponto. Isso você define lá no questionário. Tá joia? Depois eu posso mostrar a vocês como é que você define essa pontuação. E a avaliação valendo 10. Por quê? Lembra vocês, se um aluno não quiser ou por qualquer outro motivo não fez os questionários, a prova dele vai valer 10 também. Então, foi por esse motivo que cada um dos 6 questionários aqui vale um ponto e a avaliação da unidade vale 10, tá joia? Então, o que a gente nesse momento vai precisar fazer aqui é modificar a fórmula de cálculo total, incluindo as notas vazias, né? Que, por exemplo, vai supor que, imagine que o aluno não quis fazer a atividade B2, ou não pode fazer a atividade B2. Aí se é zero, zero somado à fórmula não vai dar nenhuma diferença, mas é importante a gente incluir isso aqui para que o aluno veja um pouco mais à frente o que foi que ele fez, o que ele não fez e quantos pontos ele tirou em cada uma das atividades feitas. Tá joia? A gente vai vir aqui em editar e editar cálculo. Tá bom? Aí o Moodle já vai abrir a página em que tem a fórmula. E foi por isso que eu mostrei a vocês a fórmula lá no Excel, né, aquele desenho, digamos, matemático que a gente vai aplicar aqui. Então, essa minha fórmula aqui está dando esse erro e ela não tá completa, obviamente, porque como eu importei de semestres passados, utilizava um critério diferente. Eu vou ter que apagá-la e começar do zero. Da mesma forma que no Excel, qualquer fórmula aqui vai começar sempre com um sinal de igual, igual a. E aí o que é que você está dizendo? Calcule o que eu lhe disser aqui. Se for uma conta simples, por exemplo, vamos supor que você quisesse fazer só a soma dos pontos. É bem simples. Você vai ver aqui nessa categoria o questionário sobre a aula 1. Né? Você que vem aqui, seleciona, Ctrl C, Ctrl V, coloca aqui o sinal de mais. A mesma coisa aqui. Questionário sobre a aula 2, QA2. Você vem, seleciona, copia, ou você digita, se você preferir. Né? Assim por diante. E aí ele faria o cálculo desta maneira. Tá bom? Mas vocês já viram que minha fórmula é mais complexa do que isso. Outra coisa interessante é que vocês percebam que, por exemplo, aqui, nos meus questionários, já há, digamos, uma terminologia definida para cada um deles. Né? Então, em vez de escrever questionário sobre a aula 3, ficou QA3. Percebam, por exemplo, que o questionário sobre a aula 2 ainda não tem a categoria. Né? O que é que eu vou fazer aqui? Vou escolher, né, um nome, vou colocar aqui. Nesse momento, vejam que tem uma confusão aqui, depois eu tenho que fazer essa correção, e o questionário sobre a aula B3 está com o código da B2, que é B2. Então, como no final a soma vai dar o mesmo, depois vai ficar só um pouco confuso para o aluno visualizar, mas depois a gente faz essa edição, eu vou colocar aqui que o questionário sobre a aula B2 vai se chamar QB3. Tá? QB3 é bom você manter uma certa padronização, vai facilitar muito e você dá o Enter. E pronto. Veja aqui que quando
o Moodle volta, ele já retorna com aquela categoria. E vejam que aqui está errado, né? Pronto, vamos agora transpor aquela fórmula que a gente construiu no Excel para cá. Tá? Eu vou abrir aqui ao mesmo tempo, né, o Excel, e eu vou pegar como referência. Eu vou copiar diretamente aqui do Excel, vou tentar colar aqui para ver o que, é que ele vai me dizer. Pronto, já ficou mais fácil porque pelo menos o desenho da fórmula está aqui feito. O que eu vou ter que substituir são as células, né, por essa codificação daqui. Então, o que aqui no Moodle é o questionário sobre a aula 1, cujo código é EA1, vai ser aqui o B4. Então, eu coloco aqui EA1, vou fazer a mesma coisa aqui com QA2, tá joia? Vou colocar aqui em cima do C4. Eu também posso simplesmente colocar aqui, colocar o Ctrl V e depois eu só modifico aqui o número, né? A3. Só tem que ter cuidado porque em uma das fórmulas aqui eu digitei errado, eu coloquei esses dois colchetezinhos, então ele entendeu que eu tinha dito para colocar mais dois colchetes e o sistema obedeceu o comando. Eu que errei, né? Vou pegar aqui, copiar e B1, vou colocar aqui no lugar da B4. B4, pronto. A atividade 2, né, que ficou com 3, vou colocar aqui também, para ficar na ordem correta na fórmula. Colocar aqui no lugar do F4. E, por fim, o PB3. Vou copiar aqui. Ctrl V, PB3. Pronto. Se você quiser, para não ter que digitar tudo de novo, você pode simplesmente selecionar a partir daqui, desse primeiro colchete, né? Cuidado para não pegar o parênteses, só até o colchete. Ctrl C, veio para aqui e colo por cima dessa fórmula aqui. Ctrl V. Pronto. E venho aqui em salvar mudanças. E a fórmula deu inválida. Deve ser porque tem um espaçozinho aqui, ó, entre esse mais e o colchete. Deixa eu ver se foi só isso. Fórmula grande é complicada, que é muito símbolo para você. Ela não pode deixar aqui de novo. Tem um espaçozinho, deixa eu tirar isso também. Está faltando H4. Olha, meu erro aqui. Eu esqueci de colocar o que substitui a avaliação de unidade. Ok? Aqui avalia 1, Ctrl C, venho aqui, coloco em cima do H4, Ctrl V, avaliação de unidade. Estava tão focado nas atividades, esqueci da avaliação. Será que agora vai? Vamos tentar. É só agora salvar mudanças. Pronto. Agora a fórmula funcionou. É só recalcular as notas e continuar. Pronto. Nesse momento eu já tenho aqui calculado todo o resultado da turma, né? De todos os cento e tantos alunos, né? Com aquela fórmula que não é uma fórmula simples, né? Então, esse é como a gente faz para colocar uma fórmula aqui dentro do livro de configuração, dentro da configuração do livro de notas. Vamos ver agora como é que a gente visualiza as notas com essa informação já, com essa fórmula já aplicada, com essa informação já disponível. Pronto, a fórmula já está aplicada. Agora vamos baixar um relatório com as notas de todos os alunos, né? Ainda aqui na configuração do livro de notas, você vê nesse menu que fica aqui no lado superior esquerdo, a configuração do livro de notas. Você vai descer até achar a opção exportar planilha. Você escolhe exportar planilha do Excel. Então, você vai ser levado para uma próxima página que você pode escolher o que é que dessas atividades, que atividades você quer baixar numa planilha do Excel.
organizada. A opção padrão é essa aqui que inclui todas as atividades, né? Mas como a gente nesse momento só quer saber o resultado final da primeira unidade, a gente vem até aqui embaixo, coloca selecionar todos ou nenhum, que aí vai desmarcar. Se você clicar de novo, ele vai selecionar todos de uma vez. Nesse caso, a gente marca selecionar nenhum. Depois você vê aqui, nesse caso, terminou a primeira unidade total da categoria. Vou baixar a planilha só com esse resultado. Seleciono e coloco download. Se você quiser, tem como você, por exemplo, pedir a dizer que em vez de duas, venha só com uma casa decimal para facilitar o lançamento, né, das notas, eu vou fazer o arredondamento. Eu prefiro fazer meu arredondamento, que eu sempre puxo um pouco mais para cima do que arredondar para baixo. Eu coloco aqui duas casas decimais e peço o download. Pronto. Já está pronto aqui meu arquivo, minha planilha, com todas as notas, todas as 6 atividades, mais avaliação dos 150 alunos aproximadamente. A gente pode visualizar clicando aqui nessa planilha, mas abriu aqui, vou habilitar a edição, porque vocês veem que a planilha ela vem ainda, né, com a ordem alfabética do sobrenome e não do nome, como a gente costuma fazer. Né? E o que é que eu vou fazer aqui? Vou de novo mexer na planilha para simplificá-la e deixá-la como eu gostaria de ver. Primeiro eu vou pegar essas colunas aqui, C, D, essa aqui que tem, né, o e-mail do aluno, que é o número de matrícula. Se você precisar, por algum motivo que seja, o número de matrícula vai ficar gravado aqui. Aí você pode fazer, como eu acho mais simples assim, eu seleciono as colunas que eu não quero ver, clico com o botão direito e coloco ocultar. Não precisa deletar, né? Vai que você precisa da informação de novo, ela já vai estar aí. Da mesma forma, vou ocultar isso daqui, ficou só nome, sobrenome, né, dos alunos. Como está fora da ordem alfabética, como eu já disse a vocês, eu vou clicar aqui, vou colocar em exibir, congelar esse painel aqui de cima, congela a linha superior, significa que se eu mexer aqui, né, essas colunas continuam aqui visíveis. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, né, o nome, o sobrenome e a nota, vou até o fim lá da lista, para depois reorganizar na ordem correta, na ordem alfabética, como estamos acostumados, que é a partir do nome da pessoa e não do seu sobrenome. Selecionei, eu vou vir aqui na página inicial, vou colocar classificar de A a Z. Já está todo mundo aqui na ordem alfabética, e para arrematar de vez o meu trabalho aqui, vou deixar um pouco maior o tamanho aqui do nome, eu posso diminuir o tamanho dessa coluna. Vou selecionar e vou colocar, aumentar a casa decimal para ficar mais fácil de visualizar. Acho que eu não vou conseguir aqui porque o painel está congelado. Deixa eu selecionar novamente essa coluna até o final. Pronto, selecionei até o final, vou agora colocar o número de casas decimais que eu quero utilizar. Posso colocar desse formato, fica bem organizado também. Posso colocar aqui com o número completo. Vou deixar dessa forma aqui para fazer o lançamento das notas. Vou deixar mais organizado ainda. Vou colocar aqui um separador, as bordas. E pronto. Tenho aqui organizada a pontuação da minha turma de cento e tantos alunos lá de direito eleitoral. Agora é só, com paciência, lançar cada uma dessas notas lá no sistema. Bom, a gente viu que não é das tarefas que a gente pode fazer no Moodle mais fácil. É possivelmente uma das mais complexas. Mas eu lembro a vocês que, se vocês criarem essa fórmula, a cada semestre que vocês importarem a disciplina, a fórmula também já vai ficar importada, né? Então, realmente dá muito trabalho na primeira vez que você faz. Mas se você for aplicar isso de forma corriqueira nos próximos semestres, já está tudo praticamente pronto. Se tiver algum pequeno ajuste, você pode fazer. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos, a todas, bom trabalho e até a próxima.